Bom dia a todos. Num evento técnico como esse, nós vamos tratar de um assunto jurídico, mas que envolve também algumas questões técnicas que são bastante pertinentes de serem tratadas num evento dessa natureza. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a responsabilidade civil dos provedores, com base no Marco Civil, que subdivide os provedores no Brasil em provedores de conexão e provedores de aplicação. Meu nome é Adriana, eu sou advogada e eu sou especialista em direito, e aí existe uma polêmica com relação à nomenclatura, mas direito eletrônico, direito digital ou direito do espaço virtual, que é como a língua espanhola tem chamado essa disciplina. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o tratamento da responsabilidade civil para os provedores no Brasil e também um pouco de como que isso acontece nos Estados Unidos e na União Europeia, fazendo um retrospecto e entendendo sempre essa fala como um dado importante na modelagem dos negócios, de quando as empresas, são constituídas e entram no mercado como provedores de internet, ou sendo de acesso ou sendo de aplicação. Tá? Vamos lá. Bom, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos, o que são os provedores e o que é responsabilidade civil, o contexto histórico e econômico dos provedores, a abordagem jurídica anterior ao Marco Civil, já que havia provedores no Brasil antes do Marco Civil, em 2014, a previsão na Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, um estudo comparativo e as conclusões. Bom, vamos lá. Os provedores são, normalmente, ou atualmente, eu preferiria, pessoas jurídicas que fornecem serviços relacionados à internet. A subdivisão dos provedores, de acordo com o Marco Civil, ficou entre provedores de conexão e provedores de aplicação. Antes do Marco Civil, uma das principais obras que foi escrita no Brasil a respeito, que é do professor Marcelo Leonardi, de 2005, era diferente essa subdivisão. Então, nessa tese de doutoramento, os provedores eram divididos em provedores de backbone, provedores de correio eletrônico, provedores de hospedagem, mas o legislador, no Marco Civil, não adotou essa nomenclatura. Então, hoje, considerados como os provedores, são pessoas jurídicas, assim constituídas, com registro na JUSESP, que fornecem serviços de internet, sejam eles de serviços de acesso ou sejam serviços de aplicação. Essa discussão de como os provedores foram subdivididos na lei, no Marco Civil, ela é bastante controversa. Existem estudiosos que acham que essa divisão foi muito bem feita e foi acertada, e existem outros que consideram que poderia ter sido feito de uma outra maneira. De qualquer forma, a lei está aí, está estatuída dessa forma, e nós seguimos essas recomendações para a guarda de logs e, principalmente, para o estabelecimento de responsabilidade civil, de acordo com cada um desses serviços. Bom, o que é responsabilidade, do ponto de vista jurídico? Todo mundo fala muito sobre responsabilidade civil, mas, muitas vezes, a gente desconhece a natureza, a essência desses termos e dos seus conceitos, A responsabilidade, do ponto de vista jurídico, é um termo utilizado em qualquer situação na qual alguma pessoa, natural ou jurídica, deva arcar com as consequências de um ato, fato ou negócio danoso. E a responsabilidade civil abrange o conjunto de princípios e normas que regem a obrigação de indenizar. E aí cabe uma referência histórica. No Brasil, principalmente no Código de Defesa do Consumidor, nós temos a responsabilidade civil muito atrelada à questão do risco do negócio. Então, antes, inclusive, do Marco Civil da Internet, a responsabilidade para os provedores de acesso, mesmo os provedores de aplicação, ela era imputada com base no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, com base no risco do negócio. Então, se você oferece uma atividade de risco, você tem, com fundamento no lucro que você aufere dessa atividade, você assume os riscos ou os danos que dessa atividade pode advir. Então, a responsabilidade era imputada com base no risco do negócio e ela era, anteriormente ao Marco Civil,
considerada objetiva. O que é a responsabilidade objetiva do ponto de vista jurídico? É aquela responsabilidade em que independe o dolo ou a culpa, ou seja, o dano, o ato ilícito, ele foi intencional ou deixou de ser, isso não importa, a responsabilidade foi de quem o causou. Então, quando a lei entende que um determinado negócio ou uma atividade de mercado deve ser responsabilizada objetivamente por um determinado ato danoso, isso significa que independe o dolo ou a culpa. Quando o legislador, ou mesmo as leis específicas, entendem que essa responsabilidade ela é subjetiva, você considera outros critérios, como, por exemplo, o conteúdo, como que isso aconteceu, e dados contextuais. Mas isso varia de atividade para atividade de mercado, e antes do Marco Civil, todos os provedores eram responsabilizados objetivamente por todos os danos que, porventura, causassem aos seus usuários. Aí, aqui, um pouquinho sobre a teoria do risco, né, com a atividade no fulcro do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, e no parágrafo único, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. No Brasil, a atividade de risco mais comum e com a qual nós estamos mais habituados é a atividade bancária, né? Então, a atividade bancária no Brasil, ela é determinada pela responsabilidade objetiva, e porque ela é essencialmente uma atividade de risco, e quando o banco ou a instituição causa algum dano ao seu correntista ou ao seu usuário, ela é responsabilizada dessa maneira, né? Por que, na verdade, nós estamos falando desse tema especificamente? Por que isso é importante nesse evento? Porque essas questões jurídicas, elas implicam na modelagem dos negócios e da atividade que a empresa está desenvolvendo no mercado. Então, quando você estabelece um provedor, faz esse registro na JuSesp, isso se torna uma empresa, uma pessoa jurídica, você passa a ter uma série de obrigações, você precisa, dentro da maneira como você está modelando o seu negócio, e aí envolvem questões técnicas, inclusive, pensar nisso, porque essas decisões, elas podem fazer com que você seja, amanhã ou depois, responsabilizado por essa ou por aquela conduta. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, quando a gente pensa em estabelecer uma empresa, seja ele um provedor de acesso, seja um provedor de aplicação, como a lei diz, né, aplicativo comumente, a gente não pode deixar de lado essas questões jurídicas, porque muitas vezes decisões que são técnicas acabam implicando em questões que também são jurídicas e que acabam acarretando problemas para a empresa no futuro, quando essas questões não são consideradas. Então, é por isso que essas questões elas são tão importantes, elas não podem ser deixadas de lado, né? Aqui a gente tem uma jurisprudência que é anterior ao Marco Civil, não sei se para todo mundo é familiar esse termo jurisprudência. Jurisprudência são as decisões dos tribunais superiores, né, dos TJs de cada estado, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Supremo Tribunal Federal, que acabam orientando as decisões de primeira instância. Então, essa decisão, que é da ministra Nancy Andrighi, que é uma ministra do Superior Tribunal de Justiça, ela é do Orkut, né, a respeito do Orkut. É um agravo regimental que trata de dano moral. E aí a gente entra numa outra questão, que também é bastante importante, que é a causa e a consequência dessa conversa que a gente está tendo, né? A responsabilidade civil, ela advém sempre do dano, que pode ser um dano material ou econômico, ou pode ser um dano, inclusive, moral. E quando a gente fala de questões de internet, assuntos relacionados à internet, nos tribunais brasileiros, a gente tem dezenas, né, talvez até, arriscaria dizer, milhares de decisões que tratam a respeito de danos morais envolvendo pessoas físicas que se sentem lesadas de alguma forma e que querem responsabilizar as empresas pela veiculação dessa ou daquela, desse ou daquele conteúdo.
Nesse sentido, é muito importante essa subdivisão entre provedores de conexão e provedores de aplicação, porque a lei também modificou a natureza da responsabilidade de cada uma dessas empresas e como que cada uma deve se portar em relação à atividade que exerce, né? Então, nessa época, né, em 2013, quando a gente teve essa jurisprudência, a gente tem, né, uma decisão diferente, né? Firmou-se no sentido de que o dano moral decorrente da mensagem com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de modo que não lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no artigo 927. Essa decisão já é de 2013, quando a gente já tinha uma mudança, né, nesse sentido, e o Marco Civil já vinha sendo discutido há bastante tempo, de que os provedores de conteúdo não deveriam ser responsabilizados objetivamente pelos conteúdos assim veiculados. Porque, contextualmente, o que acontecia? Principalmente com relação aos provedores de conteúdo. Se um usuário se sentia ofendido, ele não queria responsabilizar aquele que veiculou aquele conteúdo. Ele queria responsabilizar a empresa, por uma razão muito simples, porque do dano moral, normalmente decorre uma indenização. Então, muitas vezes, o autor daquele conteúdo ele não tinha meios para conseguir indenizar. Então, era muito mais fácil você cobrar da empresa essa indenização do que daquele que veiculou aquela mensagem. Na época da votação do Marco Civil, houve um lobby muito forte dos provedores de aplicação para que essa redação fosse modificada e ficasse expressamente colocado na lei que a responsabilidade pela veiculação de qualquer conteúdo danoso não fosse mais do provedor de aplicação, e sim do autor que veiculou aquele conteúdo. Então, isso hoje já está bastante claro e não existe mais essa possibilidade do provedor de aplicação ser responsabilizado por conteúdos danosos publicados. A menos, né, a gente tem uma exceção, que é aquela prevista de quando ele é notificado para que retire esse conteúdo do ar e não o faz, né, dentro de um prazo razoável, obviamente, mas se isso não acontece, aí sim ele é responsabilizado. Mas isso é uma exceção e não é a regra. Hoje a regra é que quem é responsável pela veiculação dos conteúdos são os usuários de um modo geral. Então, isso, minimizou bastante a responsabilidade objetiva dos provedores de aplicação e diminuiu consideravelmente as indenizações que eram pagas por essas empresas a usuários de internet que se sentiam, né, ofendidos ou se sentiam lesados por algum conteúdo que tenha sido veiculado. O artigo 18, né, específico do Marco Civil, ele trata justamente dos provedores de conexão. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Aliás, o provedor de conexão, dentro do Marco Civil, ele não tem, em tese, nenhuma responsabilidade por esses conteúdos que são veiculados. Onde que entram os provedores de conexão, por exemplo, numa ação judicial em que você tem alguma discussão de conteúdo danoso? Então, quando você entra com esse pedido judicial, normalmente você pede dados cadastrais ou outros dados que houver, para o provedor de aplicação, e de posse desses dados, né, num segundo momento é que são pedidos dados de registro ou dados de log para o provedor de acesso. Normalmente, esses pedidos eles são atendidos, as empresas no Brasil têm sido bastante pontuais e bastante prontas a atender esse tipo de requisição, e mesmo no caso de conteúdos danosos, quando são chamados a fazer a retirada desse conteúdo. O que pode implicar algum tipo de responsabilidade para os provedores de conexão é justamente do que tratam os artigos 13 e 14, que é do registro
registro de logs. Então, onde que entra a responsabilidade desses provedores de acordo com o Marco Civil? É necessário que todos os provedores de conexão guardem os registros de log por, no mínimo, né, ou pelo menos por 1 ano, enquanto os provedores de aplicação precisam guardar esses registros dos usuários por 6 meses. Então, aquele provedor que não tiver esses registros, e no caso de uma requisição judicial, não disponibilizar essas informações, ele vai estar infringindo uma regra que está disposta no Marco Civil da Internet. Agora, se o provedor segue esse protocolo, guarda esses dados, fornece esses dados quando são pedidos, ele segue exatamente aquilo que a lei dispõe e não foge, não há motivo para que seja responsabilizado civil, nem muito menos criminalmente por qualquer conduta lesiva. Então, a responsabilidade do provedor de conexão, ela se restringe à guarda de logs e à sua disponibilização durante esse período de 12 meses, quando assim é requisitado por uma autoridade judicial. Para os provedores de aplicação, a gente tem uma regra geral e uma regra específica, né? Os provedores de aplicação, de um modo geral, precisam guardar todos os registros dos seus usuários, inclusive dados cadastrais, por, no mínimo, 6 meses, disponibilizar esses registros quando uma autoridade judicial fizer essa requisição, e retirar do ar conteúdos danosos, sobretudo aqueles que envolvem pornografia, previstos no artigo 21, quando forem assim solicitados. Então, quando a gente tem um pedido para requisição de dados cadastrais, ou mesmo dados de registro de um determinado usuário, você precisa ter esse banco de dados para fornecer essas informações e, além disso, se disponibilizar, retirar esses conteúdos do ar quando assim for solicitado. Essas são as duas responsabilidades de regra geral e regra específica previstas na lei para os provedores de aplicação no Brasil hoje. E tem funcionado razoavelmente bem, com algumas poucas exceções. Essa do artigo 21, né, que trata dos conteúdos de cunho íntimo e sexual, ela teve um momento, o ano passado, que foi o ápice, que foi aquela troca de nudes que as pessoas andaram fazendo muito, inclusive envolvendo adolescentes. Então, todos os provedores que foram notificados judicialmente, porque essas notificações, é bom que se diga, também mudaram a sua natureza. Antes do Marco Civil, muitas dessas questões eram resolvidas administrativamente. Com o Marco Civil, essas decisões, esses pedidos, eles precisam ser judiciais. Então, os provedores são notificados judicialmente para que retirem esses conteúdos do ar ou que disponibilizem registros de logs ou informações cadastrais dos seus usuários. O que predispõe o artigo 21, especificamente, envolve, inclusive, questões de pedofilia. Então, nos inquéritos policiais, em que são investigadas questões que envolvem pedofilia, a base, o fundamento do pedido, muitas vezes, tem sido respaldada pelo artigo 21 do Marco Civil. Então, como regra geral, como que tem funcionado a questão da responsabilidade dos provedores no Brasil hoje? Nós tínhamos um estado de coisas antes do Marco Civil, que era da responsabilização objetiva com base na teoria do risco do negócio, que é aquela situação em que, independe de dolo ou de culpa, a empresa seria responsabilizada civilmente por um conteúdo danoso ou por qualquer ato ilícito, e, após o Marco Civil, a gente tem uma responsabilidade civil com base na subjetividade, ou seja, depende do ato danoso, depende do ato ilícito, da natureza do conteúdo e como que isso vai ser encaminhado, né? Normalmente, os pedidos são feitos todos judicialmente e aqueles que atendem ao que está disposto na lei não têm nenhum prejuízo do ponto de vista financeiro, porque
a responsabilidade civil, ela gera o dever de indenizar, e o dever de indenizar no Brasil, embora as indenizações não sejam milionárias, para não caracterizar enriquecimento ilícito, elas podem ser bastante razoáveis a depender do caso, né? Então, as empresas, quando pensam no seu negócio, quando estão fazendo o seu plano de negócios, ou mesmo quando estão organizando as suas receitas, não querem incluir, né, nesses dados ou nesses balanços as despesas com as pendências judiciais. Por isso que essas questões precisam ser todas pensadas preventivamente, né? Porque existe a possibilidade de vocês, das empresas, não se envolverem nesse tipo de demanda, desde que siga a lei exatamente como está previsto. Bom, essa é a realidade que a gente tem no Brasil hoje, pós-Marco Civil, após 2014. O ano passado, nós também tivemos a regulamentação da questão de neutralidade e da questão de registro de dados pessoais por meio do Decreto 8771, que é de 11 de maio do ano passado, e que, especificamente a respeito de dados pessoais, fala também de como que esses dados devem ser coletados, como que eles devem ser tratados, porque isso também envolve a obrigação dos provedores com relação aos pedidos judiciais. Bom, nos Estados Unidos, a gente tem um tratamento um pouco diferente, e na União Europeia também, do que a gente tem aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, a combinação da primeira emenda constitucional mais o CDA 230 impedem um juiz de obrigar uma empresa de retirar um conteúdo do ar. Então, o CDA, de um modo geral, ele foi considerado inconstitucional pela Suprema Corte norte-americana, mas a seção 230, que trata especificamente sobre direitos autorais e assuntos conexos, ela ainda tem sido utilizada. Então, com base nessa combinação dessas duas legislações, nos Estados Unidos, um juiz não pode obrigar um provedor a tirar um conteúdo do ar, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, né? É lógico que, aí eu acho que cabe uma ressalva, e é bom que façamos um parênteses. Quando a gente faz esse estudo comparativo de Brasil e Estados Unidos, a gente tem que lembrar que o sistema legislativo nos Estados Unidos é diferente do sistema legislativo brasileiro. Aqui nós temos um direito positivo, com base numa lei escrita e em códigos. Nos Estados Unidos, a gente tem, né, dentro do common law, as decisões que são baseadas em atos jurisprudenciais. Então, a cada decisão, a cada caso concreto, dentro dos seus contornos, a gente pode ter variações. O que eu estou dizendo aqui é que, de um ponto de vista geral, normalmente não acontece isso, mas podem ocorrer casos, né, em que a retirada de conteúdo, de fato, aconteça, a depender dos contornos e dos detalhes do caso concreto. Na União Europeia, né, a gente tem as diretivas. O que são as diretivas europeias? São documentos para que os Estados-membros incorporem às suas legislações pontos fundamentais a respeito de questões, nesse caso, que envolvam a internet, que envolvam as obrigações dos provedores, para toda a Europa, né? Então, a gente tem aí a Diretiva 31 de 2000, que é a adoção do Notice and Takedown, que é a notificação e retirada, e o nosso Marco Civil, ele se baseou como modelo nesse modelo europeu de notificação e retirada. Por isso que aqui, quando é necessário, a gente faz esse pedido judicial para que o provedor retire determinado conteúdo do ar ou forneça algum tipo de informação que seja necessário para uma investigação. Então, a gente tem uma diferença bastante grande entre o tratamento da obrigação dos provedores na Europa e nos Estados Unidos. E o Brasil segue esse modelo europeu, que é esse modelo que foi adotado da notificação e retirada. Lembrando que as notificações e as retiradas de conteúdo aqui no Brasil, elas só são válidas quando são feitas judicialmente, né? Disso tudo, o que a gente pode concluir, né? Que a responsabilidade civil pré-Marco Civil era objetiva, que é aquela que independe de dolo ou culpa. Após o Marco Civil, subjetiva.
O Marco Civil faz uma divisão entre os provedores, né, que operam no mercado, entre provedores de conexão e provedores de aplicação, com obrigações diferentes para cada um desses tipos. Outras legislações pertinentes que podem ser aplicadas aos provedores, a gente tem toda a legislação brasileira, desde a Constituição, o Código Civil, até o Código de Defesa do Consumidor, principalmente para plataformas que operam marketplace ou que atuam em algum segmento de comércio eletrônico. Como os senhores devem saber, o comércio eletrônico, inclusive, já foi regulamentado dentro do CDC com um decreto específico que trata das transações que são feitas online, né? Então, a gente tem várias legislações que apoiam e comportam toda a atividade de internet, incluindo a de comércio eletrônico no Brasil, como o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9610 de 98, que dispõe sobre direitos autorais. Então, aqui a gente já tinha, desde os anos 90, uma lei que já tratava de direitos autorais, e a combinação dessa lei com essas outras legislações hoje possibilita que os autores sejam protegidos dos conteúdos que forem veiculados, né, sem a sua permissão na internet. Então, nós temos toda uma legislação que regula a postura dos provedores de conexão e de aplicação no Brasil, regula, inclusive, essa conduta no mercado, do ponto de vista, inclusive, dos negócios, para que as empresas consigam organizar suas condutas e os seus processos dentro da legislação. E aí a gente lembra, né, daquela frase famosa daquele estudioso que disse que, nos anos 90, o Barlow, que disse que a internet deveria ser um espaço sem regras, sem fronteiras e sem limites, né? Na prática, a gente viu que isso não funciona, porque em todo lugar onde existe ser humano, a gente tem problema, e se tiver dois ou mais problemas ainda. Então, quando a gente pensa, né, que a gente quer ter uma internet livre, a gente tem que, e eu acho que esse pensamento é muito válido, mas a gente tem que considerar várias questões, inclusive voltadas à privacidade, e inclusive voltadas à questão do direito de expressão. Isso já foi discutido longamente no decálogo do CGI há mais de 10 anos atrás, isso já estava previsto, deixando claro que toda atividade que for feita na rede, tudo aquilo que for desenvolvido, né, relacionado à internet no Brasil, deve, sim, estar pautado na liberdade de expressão, mas deve também e igualmente estar pautada ao respeito e à dignidade do próximo, do ser humano, que é um princípio, ambos são princípios constitucionais, né? Então, basicamente, é isso, e estou à disposição para as perguntas. Adriana, enquanto a gente aguarda aqui a latência aí da transmissão para as pessoas fazerem perguntas, eu ia só aproveitar um gancho. Você citou as diretivas europeias relativas a Notice and Takedown. Mas, quando se trata de execução de ordens, a gente também precisa levar em conta as diretivas de privacidade, né? E que, no caso da União Europeia, agora evoluíram de diretivas para regulações. Então, elas já são lei automaticamente, sem precisar de aprovação dos Estados-membros, e entram em vigor aí em maio de 2018. A gente tem uma apresentação prevista para amanhã, no GTS, sobre GDPR, né? Vai ser a primeira apresentação, então eu queria só fazer esse gancho de que a gente vai discutir também a questão de privacidade de dados a partir de amanhã. E, com isso, deu tempo suficiente de aparecer uma pergunta, mas se você quiser comentar do que eu falei... Não, acho que é bem lembrado. Realmente, em maio de 2018, a gente vai ter uma mudança de regulação na União Europeia e enfatizando justamente essa questão da proteção de dados pessoais e a questão de privacidade, que é um debate bastante forte, inclusive aqui no Brasil, que a gente tem 3 projetos de lei a caminho, né, já há alguns anos, mas que ainda não foram aprovados. Então, bem lembrado, Rubens. A gente tem uma pergunta do Cristiano Borges. Ele diz que o Marco Civil define registro de conexão como data, hora de início e fim, duração e IP. Preciso guardar informação como porta de conexão, pois aumenta o tamanho dos logs e geralmente consta em solicitações judiciais. Olha,
o que ele precisa, vamos separar as palavras, o que é necessário é o que está na lei. Aquilo que não está na lei, o que é o a mais, ele pode fazê-lo, mas muitas vezes as empresas não fazem justamente porque acaba acarretando outros tipos de demanda. O que ele precisa fazer é normalmente o que está na lei. Quando você recebe uma notificação judicial pedindo informações que não constam da obrigatoriedade da postura, né, da conduta do provedor, você pode justamente responder dizendo que, olha, os registros dos quais eu disponho são esses e são esses que a lei me obriga a guardar. Então, essa entrega normalmente é suficiente. Antes de ir para a próxima pergunta, só adicionar uma coisa na pergunta do Cristiano. A gente está discutindo aqui nessa apresentação o escopo jurídico, né? Existe também um outro escopo, que é o escopo administrativo. Então, se ele for, por exemplo, um autorizado de serviço SCM, ele também tem que seguir o regulamento do SCM da Anatel, e esse regulamento exige que o provedor se possa identificar. Então, se ele responder um pedido dizendo eu não tenho como identificar, ele basicamente está assumindo uma culpa em relação à esfera administrativa. Ele está assumindo, eu não consigo obedecer o regulamento do SCM. Então, aquilo pode ser, inclusive, uma prova para que alguém busque a perda da sua outorga, né, autorização administrativa. Então, foi bom você tocar nisso, porque nós não falamos, mas muitas das atividades, né, que envolvem os provedores também é regulada pela Lei Geral de Telecomunicações, que é de 97. Então, quando você estatui, você constitui uma empresa e coloca essa empresa no mercado, você tem que estar ciente de toda a legislação que você tem que cumprir. Então, a Lei Geral de Telecomunicações, ela também é uma lei que diz respeito à atividade dos provedores no Brasil. Não especificamente para isso que nós estamos tratando aqui, mas para outras questões, ela é uma base de regulação que precisa ser respeitada. Aqui no presencial, por favor. Nome e instituição. Bom dia, Fernando, da UPX. Adriana, eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à maneira mais apropriada de você colaborar com um pedido de informações, porque normalmente ele vai vir através de um agente do Estado, seja ele um delegado de polícia civil ou federal, ou através de um promotor público, e talvez ele não venha acompanhado de um mandado judicial. E não sei se, nesses casos, seria discricionário da empresa colaborar ou não, se ela achar adequado, até porque, se não vier acompanhado de um mandado judicial, mesmo que ela colabore de boa-fé, talvez ela possa ser sancionada depois pelas informações daquela pessoa, daquela empresa que ela liberou, mesmo para um agente do Estado. Então, você considera que seria adequado sempre exigir o mandado judicial, ou a empresa pode analisar e falar assim, eu acho que isso daqui eu tenho que colaborar logo, porque senão vai perder o timing da investigação? Porque tem muitos casos que a gente ouve falar que, às vezes, o agente do Estado vem, ele pede coisas que ele não sabe, que a empresa não é obrigada a guardar aquelas informações, ele exige, ele, às vezes, até coage. Então, como agir nesses dois tipos de situação, né? Ser discricionário, escolher se você vai colaborar ou não, dependendo do tipo de demanda que chega para você, ou exigir sempre o mandado judicial. E a outra pergunta é, se você tiver um litígio que envolva uma empresa que não tem sede no Brasil, algo que vale a pena você gastar algum tempo, de procurar resolver essa situação, por exemplo, uma empresa americana. Existe uma maneira um pouco mais simples, antes de você contratar um escritório no país, de você mesmo fazer a demanda, talvez não diretamente a empresa, mas algum órgão do governo americano que receba isso e encaminhe isso de maneira mais formal para a empresa colaborar com você? Bom, vamos lá. A primeira é que a gente precisa estabelecer que existe uma equivalência das autoridades judiciais. Então, quando a gente fala de notificação judicial, muitas vezes elas podem partir da polícia, né, de um delegado da Polícia Civil ou mesmo um delegado da Polícia Federal. A minha recomendação é que vocês sempre atendam as recomendações que forem, os pedidos que forem feitos à empresa.
Quando os pedidos são descabidos, e isso muitas vezes acontece nas próprias petições, porque muitas vezes os advogados que fazem esses pedidos não conhecem os contornos técnicos daquilo que deve ou não ser pedido, a empresa tem por obrigação estabelecer os exatos limites, com fundamento na lei, sobre aquilo que ela é obrigada ou não a fornecer. Mas a minha recomendação é que vocês sempre entreguem aquilo que for da alçada do provedor. Então, isso não desmerece nem trará nenhum problema para vocês. Não entregar é que possivelmente poderá, né? Porque se você não atender uma recomendação de um delegado, por exemplo, ele vai pedir para o juiz fornecer esse pedido e te mandar essa notificação judicialmente. Então, é só retardar. Porque se a polícia estiver fazendo uma investigação que seja, de fato, e aquela informação seja muito importante, eles não vão desistir daquilo. Então, quanto antes a empresa entrega, né, esses pedidos, melhor para a empresa. Não existe por que não entregar, né? E a outra questão é que, quando você está tratando com uma empresa que não tem sede no Brasil, aí você tem uma separação que é interessante, Fernando, porque é assim, se a empresa não tem sede no Brasil, mas ela oferece serviços para o Brasil, né, vou te dar um exemplo, né, se é o Facebook, por exemplo, ou se é o Google, ou se uma outra empresa como essa, eles têm escritórios no Brasil. Se é o caso de uma empresa que não tem escritório no Brasil, mas opera aqui, eu acho que sempre vale a pena você tentar uma negociação do ponto de vista administrativo. Então, tentar entrar em contato, tentar resolver administrativamente o problema. Se isso não funcionar, né, no caso de empresas que não têm escritório no Brasil, você começa a criar uma situação bastante complicada, porque, do ponto de vista judicial, às vezes você precisa observar se entre o Brasil e aquele país tem acordo de cooperação. Muitas vezes você tem que expedir uma carta rogatória, não é nenhuma, porque a carta para o exterior ela não é uma carta precatória, mas uma carta rogatória. E aí você tem uma demora muito grande. Então, eu acho que sempre vale a pena tentar administrativamente. Isso pode ser feito por meio de advogados, ou mesmo, né, se a empresa tem um departamento jurídico, ou um advogado que dá consultoria, ou, às vezes, pelo próprio executivo. Agora, em caso de não ser possível, aí não tem outro jeito, tem que partir para o litígio mesmo. Mas eu acho que a saída administrativa é sempre melhor e mais barata. A gente agora vai para uma pergunta online, do Alan Diego Schreiner. Ele pergunta se, no caso do CGNet, se o provedor for notificado e não tiver o log desse IP porta, se o provedor responde ao ato ilícito do usuário. Então, Rubens, isso aí é um calcanhar de Aquiles para a gente, porque eu mesma já tive ações em que eu recebi essa resposta, né, da operadora, e aí você não tem muito o que fazer, né? Então, assim, essa é uma discussão que tem incomodado bastante os operadores do direito, mas não tem muito, por enquanto, eu desconheço qualquer decisão que tenha punido, né, os provedores em função desse tipo de conduta. Agora, é lógico que, para quem está fazendo a investigação, é péssimo, porque você nada e morre na praia, né? Bom dia, sou Cristiano, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bom dia. Ontem nós conversamos, eu parabenizo você, em primeiro lugar, pela sua apresentação, está muito boa, esclarecedora em alguns aspectos, né? Coisas que a gente já conhecia, mas em outros mais aprofundados. A pergunta que eu tenho que fazer, na verdade, não é bem uma pergunta, é um pedido de sua opinião, e talvez seja um pouco especulatório, que é um pouco complicado do ponto de vista jurídico, né? Mas ontem foi falado sobre o Marco Civil e o ponto de vista do painel que estava apresentando era muito consolidado em que o Marco Civil está estabelecido, não corre risco de sofrer nenhum tipo de alteração, pelo menos em primeiro momento, mas existe um movimento americano de flexibilizar, eu diria relativizar o entendimento de privacidade, e isso pode ter reflexo na lei brasileira, e esse reflexo na lei brasileira, aí vem a parte especulatória, né? Você conhece algum movimento nesse sentido de alteração do Marco Civil? Uma vez mudando o Marco Civil nesse sentido de relativizar essa privacidade, qual a implicação disso para os provedores e como que a coisa vai vir meio a rodo, como é que a gente... Porque, do ponto de vista nosso, enquanto instituição pública, a gente pretende, para você entender o meu lado, né?
a gente pretende manter a privacidade dos nossos usuários. E se isso for relativizado, como é que a gente entende essa relativização? Fui claro? Foi claro. Vamos, então, separar as coisas. Eu acho que não existe, hoje, essa possibilidade de mudança ou alteração do Marco Civil. Ele, de fato, está bastante sedimentado. O Marco Civil é uma discussão de mais de 20 anos, né, que, na verdade, acabou sendo aprovada a toque de caixa naquele evento da NET Mundial, porque o Brasil queria apresentar, né, essa legislação, mas ele está bastante sedimentado. Uma das provas é o decreto 8771, que foi promulgado o ano passado, que, inclusive, regula a questão de privacidade. O que você se refere, na verdade, é a Lei de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais ou os projetos de lei que estão tramitando no Congresso e no Senado, e a gente tem 3, se não me engano, atualmente. Esses projetos de lei, eles não flexibilizam as questões de privacidade nem tratamento de dados pessoais. Muito pelo contrário, eu acho que eles colocam exatamente, né, como que isso deve ser feito de uma maneira um pouco mais ortodoxa, um pouco mais pontual, porque hoje existem muitas dúvidas com relação a esse tema. Então, essa legislação, ela possivelmente vai alterar a conduta, os processos dessas empresas, mas eu também não consigo hoje te dizer, olha, vai ser o ano que vem, vai ser daqui a 2 anos que ela vai entrar em vigor, porque o projeto de lei que foi encabeçado pelo Ministério da Justiça faz 7 anos que está tramitando. E nós não temos nenhuma pista de quando que ele vai entrar em votação e como que isso vai ser feito. Então, o que vai impactar na atividade dos provedores, na minha opinião, é a legislação de dados pessoais. Mas isso é puramente especulativo, justamente porque a gente não tem uma data nem uma ideia de quando que isso vai entrar em vigor. Mas o Marco Civil, honestamente, eu não acredito que haja mudanças, inclusive porque ele já incorporou uma série de questões que já eram previstas no decálogo do CGI. Ele foi discutido durante mais de 20 anos, começou lá em 97, com o projeto Azeredo. Então, assim, ele passou por muitas etapas e mesmo o fato de ter sido aprovado a toque de caixa não o desmerece, porque, na realidade, todos aqueles princípios que estão ali e que envolvem, inclusive, questões de governança, eles foram muito discutidos e eles já estão sedimentados não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo. Obrigado. Adriana, a próxima intervenção aqui é do Gustavo Santana. Ele pergunta se o Marco Civil define regras para a implantação de delegacias de crimes virtuais, pois muitos municípios ainda não contam com esse recurso por perto. E, na verdade, ele cita o Marco Civil ou algum outro instrumento. Não, o Marco Civil não tem uma disposição específica sobre a implantação de delegacias, mas no final da lei, né, que tem 32 artigos, se não me engano, ele trata bastante sobre as questões relativas à educação digital e as questões que envolvem a preparação dos jovens e de políticas públicas para esse tipo de contexto. Mas, especificamente sobre delegacias, e conhecendo um pouco o Estado, eu acho bastante improvável que nós venhamos a ter logo delegacias, principalmente no interior do Brasil, que tratem de crimes eletrônicos ou crimes digitais. Olá, Thiago Marinello. Tenho 2 perguntas. A primeira é a seguinte: muitas vezes, ou enfim, algumas vezes, a infraestrutura de um provedor pode ser comprometida, seja por uma falha técnica em software ou hardware, ou às vezes até imperícia da equipe. E, nesse caso, a infraestrutura pode ser usada para ataques, como amplificação de DDoS, ou mesmo alteração de conteúdo que é entregue aos usuários com o intuito de fazer phishing. E, nesse caso, como fica a responsabilidade do provedor, né, nesse caso, quando outros usuários são atacados por uma falha da sua infraestrutura? E a segunda pergunta é a seguinte: a gente está agora há alguns meses do início de uma campanha eleitoral que promete ser bastante acirrada, né, e bastante, digamos assim, agitada. De que maneira leis específicas da Justiça Eleitoral vão, ou podem ou não, influenciar decisões ou, não sei, preceder alguma das leis que a gente discutiu aqui? Obrigado. Ok. A primeira questão é que esse tipo de situação, eu acho que ela pode ser bastante minimizada quando você faz os seus contratos com os seus usuários, né? Então, esse tipo de
de demanda, esse tipo de problema, principalmente relacionado à infraestrutura ou mesmo de ataque, precisa estar previsto no contrato, eximindo a responsabilidade do provedor em determinados contextos específicos. É claro que se você escrever uma cláusula contratual dizendo que, diante de qualquer situação, vocês não terão responsabilidade nenhuma, essa cláusula vai ser considerada nula de pleno direito. Mas quando essa cláusula ela é especificada e em determinadas situações que fogem, e aí você consegue detalhar, né, tecnicamente, da alçada ou mesmo da natureza do trabalho que é desenvolvido ali, você consegue se eximir dessa responsabilidade. Então, a gente pode fazer isso contratualmente, numa política preventiva da empresa, para eximir a empresa da responsabilidade de determinados problemas, como, por exemplo, um ataque que pode acontecer com qualquer empresa, né? Então, isso é bastante interessante, porque isso previne e evita uma série de demandas, uma série de problemas. A outra questão sobre a justiça eleitoral, a gente tem uma legislação bastante robusta que regula a propaganda eleitoral na internet hoje, e ela tem sido agarrada, né, tem sido observada com bastante afinco pelo Tribunal Superior Eleitoral e por todos os outros órgãos, para que você não tenha propaganda indevida na internet, ou mesmo uso de determinadas plataformas para objetivos que fujam daquele previsto, não só para propaganda na internet, mas para propaganda de rádio e televisão. Então, a gente tem uma legislação bastante robusta que regula isso e que tem funcionado bastante. Agora, é óbvio que, como a gente está no Brasil, sempre aparece um ou outro para tentar burlar esses caminhos e usar a internet com outros objetivos. Mas, do ponto de vista da legislação, nós estamos bastante seguros, porque estamos cobertos, eu diria. Bom, vamos agradecer a Adriana. O assunto é bastante interessante para os provedores, mas o nosso tempo acabou. Adriana, muito obrigado. Eu é que agradeço.